SSD SATA ou NVMe? Se você utiliza notebook, já pode ter ouvido falar desses dois elementos que estão disponíveis no mercado como opções para o SSD. Nesse vídeo você vai descobrir a diferença entre eles, além de conhecer mais características desses dois itens. Acompanhe! Quando utilizar um SSD? Um SSD é indicado especialmente para quem deseja realizar um upgrade em relação ao HD que se encontra dentro do notebook. O upgrade é possível pois ele é capaz de levar mais velocidade de processamento à máquina. Em outras palavras, o componente consegue deixar o seu notebook mais rápido. Além disso, o SSD apresenta também uma estrutura peculiar, sem partes móveis, o que acaba sendo considerado uma vantagem, pois dessa forma a chance de alguma estrutura física do componente ser danificada é bem menor, contribuindo para a segurança do componente e do notebook como um todo. Por isso, se você está pensando em investir nesse componente para otimizar o desempenho do seu notebook e tornar o aparelho mais veloz, essa é uma boa medida. Para entender melhor sobre ele, é só assistir nesse vídeo aqui. O que significam as siglas SATA e NVMe? Para obter maior conhecimento a respeito desses componentes, é importante saber inicialmente o que significam as siglas SATA e NVMe. SATA corresponde a Serial Advanced Technology Attachment, ou Anexo de Tecnologia Avançada Serial em tradução livre para o português. Essa ramificação surgiu no início dos anos 2000 para conectar não só SSD, mas também o HDD, e é considerada uma evolução do padrão IDE, tecnologia bastante utilizada principalmente no final da década de 1980. Já a sigla NVMe significa também, em tradução livre, Memória Não Volátil Expressa, derivada da expressão em inglês Non-Volatile Memory Express. Essa tecnologia surgiu cerca de uma década do lançamento do SATA, e o intuito dos criadores dessa vertente foi justamente promover uma otimização da capacidade do SSD, visando o aproveitamento de todo o seu potencial. Atualmente, os dois modelos estão consolidados e são utilizados no intuito de otimizar o desempenho do computador portátil. Quais as diferenças entre o SSD SATA e o NVMe? Agora que você já sabe o que significa as siglas de cada componente, vamos tratar efetivamente da diferença entre SATA e NVMe. Começamos pelo tipo de barramento usado. Para o SATA, a interface de comunicação é feita através de um cabo, normalmente de cor vermelha, conectado à placa-mãe. Já que os primeiros SSDs lançados eram dispositivos mais lentos, esse barramento era suficiente para realizar a transferência de dados entre o processador e a unidade de armazenamento. Por sua vez, o NVMe usa o barramento PCIe, PCI Express, que é ligado diretamente à placa-mãe, como é feito com a memória RAM, sem intermédio de cabos. Isso encurta a distância entre o processador e a unidade de armazenamento. A seguir, vamos conhecer outras diferenças marcantes entre o SSD SATA e o NVMe. Velocidade de transferência. Essa troca de barramento concedeu aos SSDs a capacidade de expandir a taxa de transferência para leitura e gravação na unidade de armazenamento. No SATA 3, por exemplo, o limite teórico é de 600 MB por segundo, enquanto isso, o barramento PCIe pode oferecer na quarta geração velocidades práticas superiores a 7 GB por segundo. Filas de comando e operação por segundo. Outras diferenças estão na fila de comando, quantos comandos podem ser executados simultaneamente e quantas operações de entrada ou saída podem ser realizadas a cada segundo. E OPS, sigla para Input Output Operations per Second. Na teoria, o SSD SATA se limita a 32 comandos por fila. Como comparação, cada fila do driver NVMe suporta até 64.000 comandos.
Quanto às operações por segundo, a diferença é de 100.000 para o SATA, contra 1 milhão de operações de entrada e saída por segundo no protocolo NVMe. Formato físico. O SSD SATA e o NVMe são diferentes também em seu formato. O SSD SATA é bastante semelhante fisicamente ao HD convencional, com a diferença de ser menor e mais fino, com 2,5 polegadas de largura e 7 milímetros de espessura em média. Já os componentes com a tecnologia NVMe lembram mais um pente de memória RAM, os quais são encaixados em um slot da placa-mãe. Dessa maneira, é fundamental verificar a compatibilidade antes de adquirir um modelo. Ainda nesse ponto, não há muito o que fazer. Será preciso pesquisar. Fabricantes de placa-mãe colocam todas as especificações do hardware com a lista de componentes suportados em seus sites. Para esclarecer essa dúvida, é só procurar pelo modelo na internet e checar se há compatibilidade com o padrão NVMe. Qual dos dois escolher? Há muitas considerações que podem ser feitas ao decidir entre adquirir um SSD SATA e um modelo NVMe. As pessoas que optam pelo SATA geralmente escolhem essa opção buscando uma grande quantidade de armazenamento e um disco rígido de uso geral. Esses elementos irão fornecer uma velocidade bastante satisfatória e suprirão as necessidades de usuários que têm rotinas de trabalho na máquina menos complexas. Ele também é uma opção mais em conta, já que se trata de um componente mais barato em comparação ao NVMe. No entanto, se você estiver no processo de construção de um notebook de alto nível, é gamer ou trabalha diretamente com criação e design e não tem restrições financeiras para investir, você pode considerar a aquisição de um NVMe que irá ser campeão em velocidade e desempenho. Para aqueles que estão construindo um servidor que vai hospedar uma aplicação de armazenamento intensivo, também é uma boa ideia incluir no notebook um componente NVMe. Porém, atente-se a um detalhe super importante. Ao contrário do SSD SATA 3, o SSD NVMe não é compatível com todos os modelos de notebook. Sendo assim, antes de fazer a aquisição, certifique-se de que o seu aparelho o comporta. Onde comprar SSD SATA e NVMe? Agora que você já está ciente da diferença entre os dois, é possível ter maior clareza das características de cada um e definir qual deles faz mais sentido para o seu computador portátil. Com a escolha feita, é necessário encontrar um local seguro para efetuar a compra, já que muitos itens vendidos pela internet são de baixa qualidade e acabam estabelecendo um prejuízo para o usuário. Por isso, é fundamental adquirir o produto junto a empresas confiáveis, como a BB Baterias, que é especialista em diversos itens para notebook e que vem atuando há mais de uma década neste mercado. Se você deseja adquirir um SSD SATA ou um NVMe, basta acessar www.bbbaterias.com.br e conferir todos os nossos modelos disponíveis. Entre os diferenciais oferecidos estão a qualidade reconhecida dos modelos, prazos de garantia estendidos e entrega rápida. Em caso de dúvida, é só entrar em contato com um dos nossos atendentes por meio do chat do site, que prontamente irão esclarecer os seus questionamentos e te ajudar a escolher o modelo ideal para o seu aparelho. Se você gostou desse vídeo, clique no joinha aqui embaixo. Não deixe também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.